pessoal, meu telespectador, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Franchise Real, mais um canal com bastante conteúdo para você que está nos assistindo. E hoje vamos ter um assunto muito legal aqui para vocês, hein? Mas antes disso, eu gostaria de apresentar mais uma vez quem compõe a mesa comigo, que é o Israel Rangel, meu parceiro. Olá, Sâmara. Olá, todo mundo. Tudo bem com vocês? Que prazer enorme. Mais um episódio com vocês aqui para a gente poder trocar ideia, para a gente poder falar um pouco mais sobre o franchise, trazer insights legais para vocês aqui hoje. E fica aí, ó, ligadinho, porque tá incrível tudo isso aqui hoje, né, Sâmara? Com certeza. E o nosso convidado aqui é nada mais, nada menos esse cara empoderado, fera do franchise, que eu falo que eu tenho muito prazer de receber, que é o Walter Andrade, esse cara que é sensacional e que trouxe hoje para gente a Dots Hunter, que é uma empresa de geolocalização, onde vocês vão entender um pouco mais sobre como que funciona esse modelo de negócio. Quer se apresentar? Volta e fique à vontade, Obrigado, meu Sâmara. amigo. Obrigado, pessoal. Sejam Bem-vindo. bem-vindos, né, a esse canal incrível. Obrigado pelo convite, né? É isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre geomarketing, vamos falar um pouquinho sobre inteligência de mercado, ponto comercial, tudo isso para o setor de franquias que é fundamental, né? Show de Exatamente. bola. Há quanto tempo você está no mercado, Walter? Setor de franquias eu tô há 9 anos, né? E a Dots ela tem 2 anos já de mercado. Bacana. Então, Então, para quem está nos assistindo, né, eu queria te fazer uma pergunta, entender, né, o que exatamente o geomarketing, como que ele se aplica no setor de franquias? certo. Bom, o geomarketing, ele é um estudo mercadológico, né? Então, o geomarketing é uma ferramenta, é um caminho que o setor de franquias, por sinal, é um dos setores mais familiarizados hoje no Brasil com o geomarketing. Sim. E o geomarketing é justamente o caminho que leva à análise de dados, né? Então, o setor de franquias utiliza isso dentro do setor de expansão, utiliza isso dentro do processo de escolha do ponto comercial, utiliza isso para a performance das unidades ativas. Então, o geomarketing ele vai possibilitar aquele setor, né, a franquia, a analisar os números ali. Perfil de população, frequência de consumo, concentração de comércio próximo da unidade. Então, tudo isso são algumas informações que a gente É consegue muito analisar. apoio, né, Walter? Bastante Isso é coisa. bacana demais. E para que a gente fique sabendo ainda um pouquinho mais sobre o geomarketing, aí, quais são os principais benefícios dele para a franqueadora e para o franqueado? Para a franqueadora, é fundamental para que ela posicione o seu franqueado no local correto. Esse é o primeiro passo, né? Assim, identificar a região e posicionar aquele franqueado de forma que ele vai ter um alcance e uma performance melhor. Além disso, a franqueadora é beneficiada no processo de expansão dela, então saber exatamente quais são as regiões onde que ela consegue captar novos investidores e que esse franqueado tenha sucesso no futuro. Para o franqueado, principalmente conhecer o público ao entorno da unidade, né? Então, Uhum. uma vez que ele posicionou sua operação dentro daquela densidade de população que tem próximo da unidade, qual que é o número de público masculino, feminino, qual que é a frequência de consumo que tem ali próximo, quais são os concorrentes, o que esses Idade. concorrentes estão fazendo, idade. Então, é uma série de informações que, para o franqueado, ele consegue desenvolver ali melhor o seu produto, consegue ajustar a precificação, consegue atingir aquele público ideal para dentro do negócio. E que é importantíssimo isso, né, Walter? Eu falo que, vamos colocar aí 70% do sucesso da franqueadora, do franqueado em si, é por conta do ponto, da localização em que ele está se instalado, não é Eu isso? gosto de falar que é até um pouquinho mais, É tá? Assim, mesmo? no início, Hum, né, quando você pega aquele franqueado, ele vai inaugurar, o ponto ele é 100% do negócio. sim, Por quê? verdade. Até que você rode um tráfego pago para captar esses clientes, até que você faça alguma ação de comunicação, isso leva tempo. Verdade. Agora, quando você está no ponto certo, você encurta isso, né? Uhum. Então, o ponto ele vai ser 100% do negócio ali durante alguns meses. Depois de toda essa comunicação, ação, tudo bem, aí ele vai se tornar 70%, depois ele abaixa um pouco mais até chegar a 50%, que aí 50% do ponto, Uhum. 50% da dedicação que o franqueado vai fazer ali do outro lado, né? Então, é importante também ter essa noção que não é só o ponto. O franqueado precisa se dedicar no dia a Sim, dia também, que é extremamente importante. com certeza.
É show de bola. E quando a gente fala, por exemplo, em dados, assim, a Sâmara levantou aqui, por exemplo, dado aí, por exemplo, 70% você falou que é até mais, né? Sim. Como que isso é na prática mesmo? Como que é esse processo na prática aí para o franqueado? Pensa da seguinte forma, assim, o franqueado, quando ele inaugura, e a maioria dos franqueados, né, quem adquire uma franquia hoje, a maioria das vezes não tem experiência com empreender, né? Então, ele não é aquela pessoa que está acostumada a rodar um tráfego pago, que é acostumada a fazer captação, desenvolvimento de parceria. Sim. Então, quando a gente fala do ponto ser 100% do negócio, é porque o ponto bem posicionado, você vai ter o tráfego de pessoas, e aí esse tráfego de pessoas na frente da sua loja, isso aumenta a curiosidade, a visibilidade, e automaticamente o cliente vai entrar dentro da loja. E tem a questão também do polo consumidor do produto, né? Exato, exato. Porque às vezes você vai instalar num local ao qual ali não está o polo consumidor. Exato. Eu costumo dizer que a Lamborghini jamais vai colocar uma loja dela vamos colocar, uma periferia, Exato. né? Justamente porque ali não se comporta. Então, eu acredito que seja isso também, principalmente quem está na área de alimentação, né, Walter? Quais são o que as sofre áreas? mais. Exatamente. Quais são as áreas O assim mais local ideal, né, para se posicionar. exatamente específicas, sim. Eu gosto de falar assim, são dois setores que sofrem muito hoje, Sofre né? muito. Que é o setor de alimentação, principalmente. Porque o setor de alimentação você tem um volume absurdo, né? Verdade. E depois o segmento de beleza e estética. É outro que também sofre bastante, porque cada dia que passa você tem um número maior de profissionais e marcas nesse ramo. Para o segmento de alimentação, eu sempre gosto de falar assim, existem regiões específicas de consumo, tá? Vamos pegar aqui Belo Horizonte, a gente está em Belo Horizonte, a gente pode falar utilizando como exemplo. Quais são as regiões que você já tem o hábito de ir para curtir um barzinho, para ir para um restaurante, para você se alimentar? Você tem hábitos de consumo, então você vai buscar, por exemplo, Sim. Savassi, você vai Buritis. buscar Buritis, você vai buscar ali o Lourdes. Lourdes, você vai buscar, por exemplo, a Avenida Guarapari, se você quer uma concentração mais de Sim. bar, ou Alberto Sintra. Sim. Então, você já tem o hábito de consumo da população. Quando você tem esse hábito de consumo, você já tem aquela frequência de pessoas, a pessoa já sabe onde que você está, é mais fácil de ir. Então, isso é extremamente importante. Quando você vai analisar o ponto comercial, quando você vai posicionar aquela unidade, você tem que saber identificar isso. Você precisa de saber exatamente aonde é o hábito de consumo da população para aquele segmento. É fantástico esse Entendeu? relatório. Então, você consegue atrair pessoas só pelo hábito. Sim. É fantástico esse relatório, eu me lembro, porque nós já trabalhamos juntos, né? Sim. E era muito legal quando você enviava ali o relatório, que é um relatório. São quantas páginas, Walter? Se eu não me engano, são 16 páginas. 16, Nossa, é um muita relatório coisa. um relatório completo ali de pessoas que trafegam, a idade, Com gráficos, com tudo. com tudo. Ele consegue achar, por exemplo, a rua, né, também. Então, assim, é um negócio que, de fato, faz a diferença para quem está buscando, principalmente, gente, quem está montando franquia agora, quem está entrando no mercado franchise, não pode, porque quem está já no mercado há mais tempo ainda tem uma noção do que pode ser o polo ali, né, para o franqueado, mas quem está iniciando necessita de um suporte da Dots Hunter, não tem como, né, Walter? E o que eu acho legal, igual você falou a questão do relatório, né? Todo relatório, ele começa do macro ao micro, né? Então, a gente primeiro analisa a cidade, dentro dessa cidade a gente vai entender quais são as regiões e os bairros de hábito de consumo para aquele segmento. Sim. Então, pega a cidade e desmembra nos bairros. Dentro desses bairros, o bairro ele tem uma extensão territorial grande, né? Então, ele é um bairro grande. Então, você precisa de identificar agora quais são as ruas. Como é que você consegue identificar essas ruas, né? E aí a gente utiliza de tecnologia para isso, uma ferramenta que é a ferramenta da MapFry, né? Então, é uma ferramenta de geomarketing. Então, a gente segmenta isso, chega na rua, avaliando qual que é a composição de comércio que tem, se aquela composição de comércio vai competir ou se ela vai, né, beneficiar aquela unidade. Então, a gente chega nessa conclusão e aí começa a fazer esse desmembramento. Bacana demais. Deixa eu aproveitar aqui esse insight, já que a gente está falando de localização, que tá tudo certinho. Para a franqueadora, consegue ter o suporte, por exemplo, né? A gente sabe que quando a gente tem uma unidade física, normalmente a franqueadora ela vai fazer um zoneamento ali para poder não implantar uma outra unidade dentro da área de proteção do franqueado que já está na rede, né? Sim. É possível fazer esse suporte para a franqueadora? É possível. Aqui na DOTS, a gente tem duas modalidades. A gente pode trabalhar tanto direto com a franqueadora quanto com o franqueado. O franqueado, normalmente, é só nesse processo de escolha do ponto.
Quando a gente vai para a franqueadora, a gente auxilia a franqueadora em 3 pilares, né? O primeiro pilar é o time de expansão da marca. Então, o que a gente faz? A gente vai mapear em território nacional quais são os municípios que comportam aquela unidade franqueada dele. Isso serve para a franqueadora dar um direcionamento para o gestor de tráfego dele, para onde que ele vai captar investidores. Então, esse é o primeiro passo aqui que a gente faz com a franqueadora. Então, quando essa franqueadora faz esse mapeamento, ela já economiza em verba de tráfego, porque ela já sabe para onde que ela vai. Depois que a franqueadora, né, tá ali com o lead, então vamos supor que a Samara hoje chegou, está interessada na marca X. A Samara, ela vai falar, na maioria das vezes, né, Samara, você já está acostumado, o candidato chega e fala assim, eu só quero fechar a franquia depois que eu encontrar o ponto. Acontece demais. E aí, como que você quebra essa objeção ali do outro lado, né? É difícil, porque o closer ali, ele não tem muito argumento. Não, peraí, vamos, fecha a franquia primeiro, mas tem uma questão de desconfiança do outro lado. Sim. Então, o que a franqueadora muitas das vezes faz aqui com a gente, né? As que são clientes nossos. Já solicita esse estudo. Olha, Walter, a gente precisa de entender quais são as regiões em potencial e, se possível, já tenta levantar a oportunidade de ponto. Sim. Porque a gente faz esse trabalho. Então, a gente já entrega um relatório identificando a região em potencial e já tenta trazer uma localização para que o consultor, né, o closer ali do outro, ali, né? a quebrar essa objeção. Eu tenho uma objeção que é da seguinte forma, porque tem algumas marcas que de fato entregam primeiramente o ponto, né, para depois entregar a franquia. Então você precisa, eles nem aceitam taxa de franquia nem nada. Inclusive a Maple, acho que a Maplebee faz isso hoje, né? Então a Copenhague trabalha dessa forma, né? A Copenhague só depois que você acha o ponto que ela faz a implantação. Só que o que acontece? No meu argumento é o seguinte, vamos colocar que eu tenho uma franquia de açaí, né? Ou um outro segmento. Se eu entrego aquele estudo para o lead em si, que ainda nem fechou comigo a franquia, ele pode simplesmente ir lá implantar a loja dele, né? E usar o meu estudo de ponto que eu fiz todo o diagnóstico para ele. Então, de fato, quando eu vendo as minhas franquias, eu falo que eu preciso primeiramente me resguardar, que a pessoa assinar o contrato, fazer comigo a taxa de franquia, para depois vir com esse estudo, né? Então, é super importante a gente deixar isso aqui claro, porque se é uma marca igual a Copenhague, ela precisa de fato estar em pontos literalmente estratégicos. É diferente de um produto ali que qualquer pessoa pode ir encaixar em qualquer região, né? É importante isso, porque assim, quando a gente passa esse estudo, a gente não recomenda que ele envie o estudo. Não pega aquele estudo, porque é um investimento, a franqueadora paga por ele, certo? Então, não pode pegar esse estudo e entregar na mão de qualquer simplesmente entregar na mão do candidato, né? Então, o que a gente recomenda? Olha, pega o closer, pega o candidato, leva para uma reunião e você vai apresentar durante a reunião. E não entrega. Não entrega, mas chega para você, Samara, já analisou sua cidade tem potencial, tem viabilidade para implantação do negócio. Existem aqui 3 regiões que a gente já identificou como regiões em potencial e já tem aqui a equipe da Dots Hunter, né, como a empresa homologada que vai te acompanhar nesse processo de escolha do ponto. Então, eles vão pegar na sua mão, vão te levar, vão prospectar imóveis, vão fazer toda a análise dos imóveis, enfim. A gente faz o acompanhamento com o franqueado, mas ele mostra ali na conferência, ele demonstra, ele mostra a autoridade que ele tem e já gera mais segurança ali para o candidato. E você está hoje ajudando também na questão de encontrar o imóvel? Então, por exemplo, você faz a negociação também, porque eu lembro que na época você fazia essa negociação através de uma carta, né? Alguma coisa assim, informando que a Dots Hunter fez ali o trabalho específico, que é a marca que vai entrar também. Então, você faz essa negociação. Hoje, nesse processo, né, o que a gente faz? A gente acompanha o franqueado até o final, até a assinatura de contrato de locação. Tá? Legal. Então, a gente inicia fazendo um mapeamento, né, das regiões em potencial, depois a gente passa para análise individual dos imóveis. Então, a gente fez o mapeamento. Através de uma tecnologia própria nossa, a gente faz uma varredura dentro de portais imobiliários, trazendo oportunidades dentro daquele mapeamento que a gente fez. Tá? Essa é uma tecnologia nossa. Legal. Então, a gente faz esse levantamento, faz a extração de todos aqueles imóveis que estão anunciados. A gente vai analisar individualmente esses imóveis e a gente vai passar as alternativas só que foram validadas já. Então, aquele imóvel que realmente apresentou potencial, a gente entrega para o franqueado.
aquele que não faz sentido, a gente já descarta de imediato. Quando existe uma escassez muito grande, né, por exemplo, no norte, nordeste do país, tem muito dessa característica de não utilizar portais imobiliários, tá? Uhum. Então, o que a gente fez? A gente criou uma cadeia de corretores parceiros. Então, a Olha, gente Bacana, desenvolveu cara. parceria direto com algumas imobiliárias que dentro de 150 principais municípios legal! do Brasil. Que Então, massa, E é assertivo, parabéns! por é exemplo? Né? assertivo. Porque, por exemplo, assim, normalmente quando você vai pela imobiliária, subentende-se que você tem uma segurança maior É, do que tratando com um profissional de fora, né? sim. Então, o que a gente faz? A gente já direciona ali para o corretor parceiro aquela ficha técnica. Toda Aham. marca que a gente tem hoje tem uma ficha técnica que é desenvolvida em conjunto com a franqueadora. Que legal, Então, a gente Walter. estipula os critérios de estudo, a Uhum. gente estipula qual que é o valor de aluguel, a gente orienta ali, né? Porque, querendo ou não, a gente não pode considerar aquele aluguel de Brasília igual de, por exemplo, de Natal Não, ou cada de Belo região Horizonte. é, Então, a gente tenta cada desenvolver uma região ficha tem o seu. técnica para cada região do Sim, país. sim, Então, chegou importantíssimo. ali um novo franqueado daquela marca, vamos colocar que a gente vai iniciar esse processo em Natal, por exemplo, a gente já conecta com o corretor parceiro, Olha, passa a ficha técnica com as características de imóvel, valor, metragem, distribuição. Então, a gente já passa isso para ele começa essa varredura em conjunto com o nosso sistema, Nesses 2 anos aí da DOTS, vocês já estão atendendo em todo o Brasil? todo o Brasil. Todo o Brasil? Hoje, em Bacana. todo o território nacional, a gente já faz. Show. resumindo, gente, a Dot Hunter é mais uma empresa que está facilitando a vida do franqueado e da franqueadora. Olha que maravilha! Assim como vamos falar aqui também de uma empresa que está arrebentando no mercado, que é parceira de vocês, né? Inclusive, Parceiraço. que é a Zinzi, que ela também ajuda o franqueado e a franqueadora, nada mais, nada menos, a achar ali o profissional de reforma. Então, pessoal da Zinzi, né, tá arrebentando aí, juntamente, que é uma startup igual você, né, Sim. o Walter. E me conta uma coisa, que tipo de ferramenta hoje, tecnológica, são utilizadas para a análise da geomarketing da franquia? Hoje no Brasil são 3 grandes plataformas que existem, que é o Ah, GeoFusion, legal. Geofuso acho que é em Economapa, dólar, né? o GeoFusion não é em dólar não, é uma empresa nacional, foi a primeira empresa de Ah, geomarketing do Brasil, que ela tem, se eu não me engano, legal. hoje ela tem 28 anos. Cara, eu achava que ela era Não, americana. é brasileira. Já tá Foi bem posicionado até aí, 28 anos já. 28 anos. Bacana. Inclusive, o McDonald's é um dos clientes deles, se Deles, eu não me né? engano. Eu sei que o investimento é bem alto. O investimento ali é bem alto. E quais são as outras duas? E aí existem outras 2 plataformas, que é o Economapas e o sistema que a gente utiliza hoje, que é a MapFry. Ah, Mapfry. Eu acho que é do Rodrigo. Essa é do João Caetano. João Caetano, eu Isso. conheço o João Caetano. E aí a gente utiliza da MapFry por quê? A MapFry é uma empresa, uma plataforma, né, de geomarketing que ela tem um avanço tecnológico muito grande. Como eu estou acostumado a fazer esse trabalho, já utilizei GeoFusion, já utilizei Economapas e hoje eu utilizo da Sim. MapFry, porque eu vejo que ela tem um facilitador muito grande para quem é analista. Né? Então, aquela pessoa que é analista, né, assim como a gente é uma empresa de análise, a gente consegue utilizar da própria plataforma para gerar o relatório. É diferente. O GeoFusion, o Economapas, a gente precisa de montar esse relatório, o que levava muito tempo. Então, a gente Que migrou legal. para essa tecnologia. Bacana demais. Falando em tecnologia, a gente não pode fugir do momento, né? Inteligência artificial. Ah, é? Né? Isso é sensacional, é um momento para todo mundo. Sim. Todos os profissionais hoje, inclusive dentro do franchise, está tendo que se movimentar, se Verdade. atualizar, entender como que ela pode ajudar, como que ela está apoiando e de fato tem apoiado muito na evolução dos negócios. Como que a inteligência artificial tem apoiado a Dot Hunter? Assim, a gente utiliza muito. É. Assim, por quê que a gente usa muito da inteligência artificial hoje? Uma coisa é o Walter, né, que já viajou o Brasil inteiro. Eu já tive a oportunidade de ir a norte a sul do Brasil, por conta desse trabalho que antigamente era mais manual. Hoje em dia existem Sim. tecnologias. Sim. E a inteligência artificial, ela vem, principalmente para a minha equipe, para que eles consigam compor um cenário dentro do relatório. Então, quando a gente está analisando ali, identificando as classes, a idade, enfim, tudo isso, ainda falta um pouco sobre aquela informação cultural, Sim. entendeu? E a inteligência artificial, ela consegue ajudar a gente a compor essa característica cultural.
Que legal. Entendeu? Então, por isso que a gente utiliza muito. Por exemplo, eu, Walter, utilizo menos, mas a minha equipe utiliza muito. Porque eu já tive a oportunidade de comercial, viajar, né, que tá de viajar. Eu tive a oportunidade de viajar, e eles não. Então, eles não sabem muitas características da cultura do Nordeste, ou do Norte, ou do Sul, né? E aí a gente utiliza a IA nesse sentido. Sensacional. Isso é bacana demais. Sensacional. Em caso de sucesso, onde fala pra gente aí, por exemplo, algum case de sucesso dentro da Dots ali, que Dentro da o Dots? geomarketing fez total diferença aí pra expansão. Deve ter, com certeza. Ó, já sei de uma aqui, mas não vou falar. Vou deixar para você falar, minha amiga maravilhosa. A gente tem um case de sucesso, assim, que é principalmente a Posê, né? Que a Posê beijo, Carla, minha amiga. Beijo, Carla. A Carla, assim, a pessoa... Foi um dos primeiros clientes que a gente teve, né? Quando a gente iniciou realmente a empresa. E ela tinha uma deficiência muito grande nessa parte, assim, não por questões dela, mas é porque quanto mais a empresa cresce, mais você delega e a informação pode se perder. Aí você perde um pouco daquela cultura do olhar do ponto, né? E aí a Carla conheceu a gente através de uma indicação, não vou lembrar quem que foi, mas alguém indicou ela pra gente. E aí na reunião eu entendi muito a dor dela, que era assim, hoje eu tô crescendo para regiões que não são de onde eu conheço, que ela é de Goiânia, e eu não sei exatamente quais seriam as regiões boas, as regiões ruins, né, enfim. E aí a gente ajudou ela a começar a identificar essas regiões, né? Então, coloca aqui, esse bairro é melhor, essa rua é melhor, e a gente foi acompanhando e fazendo o processo de escolha do ponto comercial com as unidades. Já fizemos com mais de 10 unidades, mais de 20 unidades hoje. Que legal. Então... Ela é um case que a gente inclusive, tem um carinho muito grande, né? Não, a Carla é sensacional. Inclusive, a gente já tá fechando aqui, tá, gente? Antes da gente abrir aqui o canal para vocês, eu e Walter agora a gente vai trabalhar a rainha do franchise juntamente com a Dots Hunter, fazendo a formatação com esse estudo de geolocalização, porque vai saber aonde nós vamos implantar essas unidades pelo Brasil, né? Não só isso, né? Já dá um norte ali. Sensacional para apoiar aí, ó. Entender ali o público-alvo, né? É bom para essas franqueadoras que estão entrando nesse processo de formatação, Samara, porque ele já sabe para onde que ele vai direcionar a verba do tráfego, ele já sabe quantas unidades comporta dentro daquela cidade que ele vai captar investidor, já gera gatilho de escassez para aquele potencial investidor e já consegue ter uma previsão ali de quanto que ele consegue faturar. Já faz praticamente o plano de expansão todo da empresa, quase né? Todo. Nossa, Walter, nós vamos arrebentar. Bacana demais. Ô, Samara, não sei se você tá com essa curiosidade também aí, mas, ô, Walter, conta pra gente, quais são as tendências futuras aí do geomarketing no setor de franquias? Tendência futura, eu acho que é migrar cada vez menos para a plataforma e mais para a parte de serviço. Então, assim, durante muitos anos, as franqueadoras iam lá e contratavam o sistema. Só que isso é um problema muito grande. Eu mesmo fui formado na base de curiosidade, né? Quando eu entrei no setor de franquias, contrataram o GeoFusion, soltaram o GeoFusion na minha mão e falou, cara, agora você precisa de operar isso aí, vai aprender. E aí você pesquisa, você vai ler alguns artigos, o próprio sistema te ensina a usar a ferramenta, mas não te ensina o conceito. Você não teve o curso que o João te passou, né? Porque você fez o curso do João, né? E hoje eu treinamento fiz o curso. E tudo, Exato. Então, assim, eu acho que a tendência é não acabar com a plataforma, mas diminuir, as franqueadoras vão diminuir cada vez mais, ter a plataforma, porque quando você tem a plataforma, você precisa de formar uma equipe, então você compõe ali uma equipe enorme. Então sai dessa parte de plataforma e começa a terceirizar isso, que é onde que a gente tem crescido bastante com a prestação de serviço. Fantástico, fantástico. Bacana demais. Quais são os principais, né, desafios em implementar estratégias de geomarketing no Brasil, especialmente para pequenas e médias franquias? Quais são os desafios para essas aí que estão começando? É boa. Essa é boa. Mas assim, custo. Acho que custo é um problema muito, assim, muito sério para essas franqueadoras. Porque quando a franqueadora está surgindo, assim, é quase vender o almoço para comprar a janta, Walter, entendeu? Isso é uma dificuldade. E aí você vai comprar vai contratar um sistema, que é né, um pouco do que você falou, você vai contratar um sistema, você não contrata um sistema por menos de R$ 2.500, Verdade. né?
E às vezes você não vai ter demanda para você utilizar e pagar e arcar com R$ Às 2.500 vezes é o por custo de um mês, profissional, né? entendeu? Então, Dele. eu acho que assim, o maior desafio para essas franqueadoras é isso, contratar o sistema. Sim. Depois disso, o que que ele faz com esse sistema? Né? Então, o que que ele vai fazer com aquela série de informações? Porque tem informação, qualquer um pode ter. Uhum. Entra no site do IBGE aí, você tem todas as informações lá, entendeu? Só que como que você vai tratar? Como que você vai transformar esses números, essa informação em Sim. uma linguagem menos técnica? Então, para aquela franqueadora que é menor, a maior dificuldade eu acredito que seja essa. Uhum. De ter o geomarketing, ter isso que é fundamental, disso, Com né, acho que certeza. fica claro para todo mundo, mas tem essa dificuldade aí de saber. Eu acho que essas, principalmente pequenas que estão iniciando, né? Quando eu falo as pequenas que têm ali 2, 3 unidades vendidas, ou às vezes nem começou ainda a vender, a questão, né, do preço em si, Walter, eu vejo que não é só nessa parte de geolocalização, é em tudo, porque a pessoa ela faz a formatação, eu como especialmente profissional de formatação, expansão, ela faz a formatação, mas quando é vendido para ela esse processo de franqueabilidade, eles não entendem que depois disso segue um processo de marketing, tem um processo de geofúsio, tem um processo de profissionais. Então, assim, eles não se preparam financeiramente para começar com uma franquia, uma franquia com estabilidade em todos os sentidos, né? CRM, né? Que é igual a gente estava falando, um Suits da vida, que não é um investimento barato, e querem simplesmente vender franquia a todo custo. E dessa forma, meu querido, minha querida, queria te dizer que não vai acontecer, tá? Só esse recado dá. Vale a pena Tem que lembrar se que preparar. franquia não é um bilhete premiado, gente. Entende? Exatamente. Tem todo um processo onde demanda, inclusive, sobretudo, a dedicação do franqueado. Né? Exatamente. Isso é isso aí. importante. Bacana. Ô, Walter, e quais são os principais fatores que uma franquia deve considerar para contratar uma consultoria de geomarketing? Hoje tem 3 principais. Primeiro, se você quer escalar e expandir sua rede de franquias, você precisa. Porque sem o geomarketing, você não vai conseguir saber para onde você vai. E pegar ali o pouco de verba ou aquela quantidade de verba que você tem e espalhar isso no Brasil de qualquer forma, você vai trazer e perder muito lead desqualificado. Uhum. O segundo é, para a franquia dar certo, o seu franqueado tem que dar certo. Então, é nítido que se você posicionar seu franqueado em qualquer lugar, isso vai dar muito errado. Porque o franqueado fica insatisfeito, ele não vende, ele cancela e vai falar mal. Então, Sim. isso é um ponto. E o terceiro é como que eu consigo fazer meu franqueado vender mais. Então, por que a franqueadora ela tem que ter o geomarketing hoje dentro do seu escopo? Porque são 3 pilares fundamentais, que é expansão, implantação, performance. Performance do franqueado. E aí a Dodge Hunter ela consegue auxiliar vocês nas 3 etapas, né? As franqueadoras nas 3 etapas. Só que aí você precisa de ter uma noção muito clara de onde você quer chegar. Se você quer chegar em 100 franquias, você precisa de ter noção para onde você vai expandir, quanto tempo vai levar para implantar e quanto tempo que você vai fazer e acompanhar, pegar na mão do franqueado realmente e levar ele para o sucesso desse negócio. Aí é isso. Bacana. E me conta uma coisa, já que a gente falou de precificação, como que é hoje a contratação de vocês, né? Para quem está nos assistindo, eu quero contratar a Dots Hunter, eu quero ser parceiro. Como que hoje você faz essa aproximação aí com a franqueadora, que eu acho que é o principal, né? Tem 2 formas que a gente trabalha com a franqueadora, né? Algumas formas, na verdade. O investimento, ele pode partir de R$ 1.500, tá? Olha, Então, então, o investimento a partir de 1.500. muito bom. Acessível, né? Muito, muito. E aí, dentro dessa composição, né, dos R$ 1.500, a gente literalmente se torna o departamento de inteligência de mercado daquela franqueadora. Tanto para auxiliar o time de expansão, quanto no processo de escolha do ponto comercial de unidades franqueadas, quanto na parte de unidades já ativas para análise de performance delas. E existe o contrato por demanda, né? Mas esse contrato por demanda aí pode ser só quero um estudo específico, né? Por exemplo, o plano de expansão. Quer fazer um Sim. plano de expansão, a gente Uhum. faz.
Uhum. Aí tem que entender, né, quais são as características desse plano de expansão para a gente poder passar e apresentar um orçamento. Mas a partir de R$ 1.500 a gente já consegue começar a trabalhar ali na frente e se tornar um braço daquela franqueadora dentro Que dela. legal, Show de super bola. Eu acessível. acredito que vale a pena a Com gente falar aqui certeza. também, vale a pena a contratação, mas vale a pena a gente tratar sobre o que a gente falou, inclusive nos bastidores ali, Uhum. né? Que a gente tá falando aqui muito sobre franquia, né? Falando aqui, enfim, sobre toda essa questão de empreender com franquia, mas é possível também, né, Walter, uma empresa contratar você não sendo uma franqueadora, Exato. correto? Sim, Correto, corretíssimo. Porque hoje, né, o empreendedor, cara, ele já sofre muito, é uma jornada muito Uhum. solitária, né? verdade. E quando você vai começar, assim, o primeiro problema que você depara é esse. Onde que eu vou posicionar meu negócio? Aí depois que eu posicionar, o que que eu faço? E aí a gente criou um produto, né, que é para quem é empreendedor e quer simplesmente começar essa jornada, né? Então a gente auxilia ele nesse processo da escolha do ponto, né? Estou fazendo basicamente o que a gente já faz com a franqueadora, mapeando, prospectando, negociando o imóvel junto com esse investidor, né, com esse empresário. E depois a gente, quando finaliza esse processo da escolha do ponto, a gente passa uma espécie de um plano de ação, tá? Então a gente pega ali, faz a análise territorial, a gente faz um estudo que a gente chama de áreas de influência, tá? É um estudo que ele começa com um raio de circunferência de 500 metros da unidade e ele vai expandindo até chegar a 5 quilômetros, tá? Então, nisso, a gente vai levantando dados desses raios. Depois a gente vai segmentando. Então, o raio de 500 metros é uma comunicação direta, é para aquelas pessoas que estão transitando na frente da loja. O raio de 1 quilômetro, ele é um raio de comunicação através de tráfego pago, mas direcionada para aquele perfil de público que está mais próximo da unidade. O de 2 km já começa uma comunicação mais institucional, para conhecimento da marca. O de 5 quilômetros, por exemplo, já é uma comunicação mais analógica, uma comunicação através de rádio, através de panfletagem, através de algum outro meio, tá? Você também pode fazer esse canal de comunicação através do social, da mídia social hoje. Então, quando esse empreendedor vem, a gente entrega esse estudo final também, depois da escolha do ponto comercial. Que legal. Fantástico, sensacional. E para ele se torna mais leve, né? No caso, ele pode fechar como você faz esse plano individual, né? Só fazer o estudo ali Isso. e pronto, já fica, vamos dizer, quantos por cento ali, né, de acerto daquele estudo em si, Você fala dos dados que dos vêm. dados. Os dados, eles têm 100% de assertividade. Por quê? S- Ah, esses dados ele vem através do censo do IBGE. Então, esse censo acontece a cada 10 anos. Só que o próprio censo ele já te passa uma projeção dos próximos 10 anos através do Bacana. histórico anterior daquela região. Então já é atualizado. Então, ele já é atualizado Que legal. frequentemente, entendeu? Porque o IBGE ele já lança. Então, ele lança ali um censo, né, o último censo, e dentro desse censo você vai ter o crescimento ou a baixa daquele município ou daquela determinada região, conforme o que apresentou nos anos anteriores, entendeu? A não ser que aconteça algum evento como uma pandemia. Aí a pandemia realmente muda Sim, todo o o contexto, o cenário. Uhum. Mas até por conta disso, o próprio censo do IBGE agora ele tem 2 cenários, né? Ele tem o pessimista e o otimista. Então, se acontecer Que legal. algum problema como uma pandemia novamente, eles já têm ali um histórico para poder Caramba, falar. bacana. E normalmente hoje, quando você pega, por exemplo, uma franqueadora, que não, obviamente não estava trabalhando com o processo de geomarketing aí, e eles começam a atuar juntamente com vocês, quais são os principais erros que você consegue identificar quando ele estava fazendo sem a DOTS? O principal erro é a falta de padrão. Assim, por quê? Eu tenho uma fórmula de bolo, né? Eu tenho a receita do bolo aqui. Só que eu tenho a receita do bolo, quando eu vou replicar, nem sempre vai conseguir sair certo, né? E aí, a franqueadora, quando ela começa e não tem um departamento de inteligência, ou não faz esse processo de geomarketing, ela tem muito hábito de ir no feeling, né? Então, eu abri a Sim. minha primeira unidade nesse bairro, esse bairro é assim, agora eu vou abrir no próximo bairro, que o bairro é assim, vai dar certo. É parecido com esse, vai dar certo. Chegou o candidato, vou vender. Exato. Entendeu? Então, aí começa esse erro, entendeu? Por quê?
cai o investidor. O investidor, muitas das vezes, ele quer bater o pé porque ele quer colocar a operação no bairro dele, por exemplo. Sim. Eu moro aqui na Savassi, eu quero colocar na Savassi. Tudo bem. Mas é mesmo. Só que vamos entender, o seu modelo de negócio, a franquia que você está adquirindo, ela trabalha com público de classe A e B? Verdade. Não. Por que a primeira unidade da franqueadora deu certo? Porque ela colocou, testou, validou aquele perfil de público, aquela característica de região. Agora, quando vai replicar para esse franqueado, se o franqueado bater o pé, a franqueadora vai acabar vendendo. Vende. Por quê? É como eu falei, a franqueadora muitas das vezes tá vendendo um almoço para comprar a janta. Ela precisa daquele franqueado. Então, o maior erro da franqueadora é esse, acabar cedendo aquela pressão que o candidato faz, mas também não consegue replicar aquilo que ela já fez que deu certo. Em termos de região, tá? O operacional no dia a dia vai ser a mesma coisa, só que a região ela conta. E aí começa esse problema, porque aí você começa a abrir em regiões que não condiz com as características do negócio, Sim. e aí o franqueado sofre lá na ponta, né? Então, eu acho que o principal erro, assim, da franqueadora é muito nesse sentido. Você me falando isso, vem muita coisa na minha cabeça, sabe? Eu vejo muitas... eu falo assim, o comércio em si, a gente que tem esse olhar clínico, principalmente, quando a gente entra para o franchise, a gente começa a ter essa expertise grande em questão de ponto, né, de layout das lojas e tudo. E às vezes você vê uma loja tão boa, sabe? Uma loja tão assim sensacional, com um produto fantástico, e você não vê uma pessoa dentro da loja. Você vê aquela loja parada, o povo ali todo. Aí você vê que é falta de realmente inteligência de mercado, de análise, de suporte, de orientação, para que aquele negócio ali ele possa crescer. Eu sabe? acho que um exemplo mais claro assim que eu tenho hoje, tá? Como cliente nosso, é a Casa do Sushi. A Casa do Sushi é uma rede de franquias, né, de sushi, só que ela tem como característica trabalhar o público de classe C. Então, ele é um sushi com foco no público de classe C. E aí, a Casa do Sushi é cliente nosso, ele chegou um franqueado que ele queria, né, agora já finalizou o processo, ele queria colocar no bairro mais nobre da cidade dele. Não, porque aqui é um bairro mais nobre e tal, o pessoal come muito sushi. Eu falei, olha, você tem que entender a característica do negócio que você comprou. A Casa do Sushi, ela trabalha com o público de classe C. Então não adianta você querer colocar na classe A, porque a oferta do produto tá errada. Como que você vai oferecer um sushi que ele drasticamente é focado para um público de classe C, e você trabalha com uma precificação para o público de classe C, você trabalha com um layout, com uma comunicação para esse público. Aí você vai para um público de classe A, o público de classe A vai olhar para aquele preço de sushi e vai falar assim, não vou comprar porque isso aqui vai me dar intoxicação. Com certeza. Entendeu? Ou, não vou comprar porque tá barato demais, isso aqui tá duvidoso. Mas não é. O sushi é maravilhoso, gente. Eu já tive a oportunidade de experimentar. Mas, assim, é porque a comunicação onde o franqueado quer colocar tá errada. É, completamente. Entendeu? Então, isso é uma questão que, assim, tem que tomar muito cuidado. A gente tem marca de hamburgueria, mesma coisa. Hamburgueria focada para o público de classe BC. O público de classe A não vai enfrentar uma fila para poder comer um hambúrguer. Agora, o público de classe BC vai, entendeu? Porque é um rodízio de hambúrguer, é uma marca que a gente tem, que é a Alexandria, é um rodízio de smash burger. Então, assim, tem que saber a linguagem do público, entendeu? Tem que saber a linguagem da marca para falar com o público. Então, isso é um cuidado. E você falando isso, o que, por exemplo, quando a pessoa bate o pé, né? Não, eu quero na Savassi, mas o negócio não é de Savassi. E você entrega ali todo o histórico para ela. Geralmente, vocês colocam uma autorização para ela ter ciência de que foi feito o estudo ali naquela região, mas que ela está implantando em outro lugar por conhecimento dela, tipo, ela é responsável por aquela implantação da loja no local errado, porque já foi falado que é errado.
Mas vem aquela, né? Isso já Aquela aconteceu pessoa comigo que várias bate o vezes. pé, né? E eu já fui também essa pessoa É. com você, né, Walter? Já. O Walter mandava relatório, que o candidato queria ir em tal região. Mas eu ele falava, quer Valtinho, nessa. por favor, Valtinho, mas Samara, não pode. Por favor, Valtinho. Depois que eu fui entender, né, que de fato não poderia. Mas a gente quer vender, o vendedor quer O vender. vendedor quer vender. E quando é assim, Walter? Quando é assim, a gente manda um termo de responsabilidade, tá? Show de bola. Primeiro né? assim, primeiro a gente verifica com a franqueadora. Franqueadora, ele quer tá batendo o pé, você vai autorizar que ele dê continuidade? Ah, vou. Tudo bem. Então a gente pega um termo de responsabilidade, a gente entrega na mão do franqueado e fala com ele, agora você precisa de assinar e me devolver. A assinatura Perfeito. eletrônica, mas eu vou colher esse termo de responsabilidade, Uhum. isso para isentar tanto a franqueadora quanto a Dot vocês. Hunter. Bacana. Por quê? Se eu tô mostrando para ele por A mais B que não tem viabilidade, a franqueadora já falou, olha, se eles falaram que não dá, mas se você quiser ir, pode ir por conta própria, por conta e risco seu, a gente não vai impedir a pessoa, né? Já teve caso, tá, gente, assim, de eu reprovar e dar super certo também. Já aconteceu. Já. Uma franqueada da Suave mesmo, lá de Rio Branco, do Acre, eu reprovei o local. Mas é porque era um bairro novo, tava começando a fazer algumas construções e tal. E eu falei, olha, tá muito isolado e tal. E reprovei. Só que ela falou assim, não, pode mandar o termo, eu assino, porque aqui vai dar certo. Sim. Hoje em dia, se eu não me engano, é uma das operações que mais fatura na rede. Bacana, entendeu? Mas é porque ela já conhecia. Ela já ali, conhecia, né? Já tinha E há uma senso. pessoa também que já tem um bom vínculo social na cidade. Então né? é legal também, né? Mesmo com todo o relatório, levar em consideração a análise do candidato ou do franqueado que está na cidade ali também. Exatamente. Tanto que, assim, quando a gente inicia esse processo, eu sempre falo que não é uma decisão só dele, não é uma decisão só da DOTS, não é só uma decisão com base em números. Né? A gente estava falando um pouquinho antes aqui sobre inteligência artificial, justamente sobre o quê? Sobre características do público, características comportamentais daquela região. Então, no Nordeste é uma cultura, no Sul é outra, no Sudeste é outro tipo de cultura. Então, cultura também influencia no ponto. Sim, com certeza. No Rio de Janeiro, por exemplo, gente, o Rio de Janeiro é uma alta concentração e é comum as pessoas consumirem dentro de galerias. Aqui em Belo Horizonte, há anos atrás, era muito comum a gente consumir em galerias. Entendeu? Então, se eu vou colocar uma operação, por exemplo, e eu estou batendo ali na tecla com aquele candidato que tem que ser na rua, só que na cidade dele, a cultura leva as pessoas para a galeria, por que não colocar dentro de uma galeria? Sim. Entendeu? Entender mesmo, igual precificação, Exato. né? O que faz sentido para a região. Exatamente. Ô, Walter, você falou pra gente aqui que, obviamente, né, está aí viajando todo o território nacional. Embora a DOT seja uma empresa jovem, vocês já atendem grandes nomes, né, renomados aí de empresas, enfim. Qual que foi a maior dificuldade para você começar a inserir, apresentar DOTs para essas empresas inicialmente dentro do franchise? Quebrar a cultura, assim, porque isso que a gente faz hoje a franqueadora por si só, ela já tem o hábito de concentrar tudo dentro dela. Então ela tem o hábito de ter o departamento de marketing que vai atender o franqueado, tem o departamento que vai fazer captação, tem um time de expansão, tem um time de implantação, tem um time... Sim. Só que isso, né, principalmente para as franqueadoras, as jovens agora, iniciando, exato, estão começando, você ter um time tão grande assim é um problema. É um custo É um custo muito alto. Como que você vai Verdade. conseguir ter uma estrutura desse tamanho? Quantas unidades você tem que vender para isso Sim. acontecer? Quantos franqueados em dia tem que estar pagando os royalties, o fundo de propaganda? Então, a maior dificuldade que a gente teve assim, no início foi quebrar um pouco dessa cultura, né? De parar de ter isso interno e começar a terceirizar. Porque a franqueadora, mas eu já conheço, os meninos aqui já conhecem, o time já conhece, mas eu vou terceirizar, você não conhece nada do meu negócio. Só que aí, né, hoje a gente já está um pouco acostumado, a gente fala, cara, eu não preciso de conhecer do seu negócio, eu preciso de conhecer sobre o que você quer alcançar. Sim. Entendeu? A ferramenta faz tudo, cara. Assim, a inteligência por trás, junto com a ferramenta, é o que faz e vai gerar o resultado. Então, assim, quando a gente pega uma nova marca, a gente faz um formulário ali, a gente pede para a marca preencher, são quase 40 questões que a gente pergunta. Né? Então, a gente
pergunta qual que é o número de Conheci unidades que bastante. tem, quais são as unidades, modelos, porque Sim. a partir dessas unidades que a gente começa a desenvolver critérios de Uhum. estudo, a gente enfim, vai perguntando sobre a parte estrutural, sobre a característica do negócio, quais são os produtos, os serviços que são ofertados. Então, é um formulário bem robusto mesmo. Tudo com o objetivo da gente entender, absorver aquilo ali, a gente desenvolve a ficha e entrega essa ficha técnica ali para a franqueadora que aprova essa ficha, e a partir disso a gente consegue Conhecer mesmo a empresa, né? mas é muito disso, assim, quebrar essa cultura. Vou dar um spoiler aqui, a gente tá para lançar um outro produto que esse também vai ser uma quebra, né, de padrões hoje do setor de franquias. Tecnologia? Não, é esse. Já conta aí pra gente, rapaz. Dá um Como spoiler, assim, né? ué? É melhor o Vem spoiler. Assim, trazer. vou falar que Uai, faz tem um muito a lançamento ver com o aí, que a ué. gente faz, né, e que a franqueadora sofre muito, que é o setor de implantação. Oh, isso é Então a gente vai perfeito. criar um braço hoje dentro da Dots Hunter que vai acompanhar o processo de implantação dessa Aí, ó, unidade já franqueada. temos mais parceria para fazer. Entendeu? É isso aí, Então, perfeito. a gente está validando esse produto ainda, pegamos ali alguns clientes, né, Sim. que foi até a pedido de cliente nosso, a gente está Sim. começando a validar isso, mas a Dots, a intenção é que a gente vire todo esse operacional ali pós-venda de franquia para aquele franqueado. O que a gente está trazendo aqui para vocês entenderem? O projeto de expansão, quando a gente fala expansão, crescimento de uma franqueadora, ela necessita de vários braços, e é muito melhor, às vezes, você contratar, que é quebrar mesmo essa mentalidade arcaica, né, Walter? Sim. Que é essa mentalidade que tem que estar tudo internamente e que tem um operacional robusto para você. E hoje, fazendo a contratação, por exemplo, da Rainha do Franchise, você tem a expansão de franquia, né? Começa pela formatação, vem com a expansão. Nós temos o Walter, que é geolocalizador, nós temos o pessoal da Aziz. Então, assim, você consegue manter uma franquia de qualidade, uma franqueadora com vários franqueados dentro da rede, com qualidade, suporte ao franqueado, que agora o Walter vai lançar aqui também, que ele trouxe, né? Já contou pra gente. Sucesso ao franqueado, tudo de forma estratégica e fora de dentro da estrutura interna, né? E que é muito melhor e o custo bem baixo. Você começa a desafogar um pouco, né? Exatamente, Porque imagina você gerir ali, a gente já teve oportunidade, né, Sam, de trabalhar Deus, com mais de 200 Senhor funcionários. da Então, glória. assim, é complexo, cara. E a Então, franquia também, ela começa a crescer, acaba ficando insustentável, né? Você Hum. prender todas essas informações ou todas essas responsabilidades dentro da franqueadora, né? Então, faça importante sim as parcerias, ter parceiros estratégicos, ter parceiros homologados dentro da franqueadora, o que faz de fato a rede crescer e fazer com que a franqueadora foque de fato na performance e no crescimento das unidades, né? Exatamente, fantástico, Walter. Olha, eu amei o nosso bate-papo, né? Com muito Eu também. conhecimento. Eu mesma aprendi muitas coisas aqui hoje, viu? Obrigada pelo teu Eu que pelo teu agradeço, gente. conhecimento aqui trazendo para a gente. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, para essas franqueadoras, né? Esses empreendedores de sucesso que querem, né? Crescer dentro do franchise ou até mesmo crescer com seu empreendimento. Qual que é a mensagem que você traz aí para esse público? A mensagem é: cresça com consciência, mas cresça. Franquia só é interessante se ela for escalável, se você tiver o maior número de franquias que você puder. Só que fazer isso com inteligência, com sabedoria, né, e utilizando de tecnologias, de prestadores de serviços para auxiliar esse franqueado. Lembrando que o sucesso do franqueado é o sucesso da franqueadora. Então, a mensagem é essa daí. Exatamente, isso aí, Ai, que bacana. lindo! E franqueado que ganha dinheiro é franqueado feliz, né? Exatamente, Não isso aí. tem jeito, a receita do bolo é Exatamente. essa, fazer o franqueado ganhar dinheiro. Posso colocar minha mão no fogo, que você não vai ter problema com o franqueado se o franqueado estiver ganhando dinheiro. Exatamente, não tem reclamação de Exatamente. ninguém, Dor de exatamente. cabeça nenhuma. Walter, foi um prazer ter você Prazer aqui foi meu, conosco. gente. Bate-papo foi fantástico, maravilhoso, dá vontade até de continuar, né? Nossa, é uma delícia. Volte Eu amo sempre, isso aqui. volte
com o novo braço que você tem da empresa. Já fica o convite Exatamente. estendido aqui Pode para deixar. você, tá bom? Foi muito bacana. Espero que todos vocês tenham gostado aí também. Sambro, acho que tem mais alguma coisa para falar aí, né? Na verdade é o seguinte, eu quero falar, não sei se você reparou alguma coisa diferente em mim, assim, né? Eu tô mais linda, Tá não bonita, tô? né? Ai, eu tô maravilhosa! É. Tô com a carinha de rainha, não tô? Isso aqui, gente, é nada mais nada menos que a Camila Beauty. Ela tá aqui hoje com a gente. Tá aqui no cantinho assistindo o canal. E eu vou deixar aqui para vocês o QR Code dessa maravilhosa, que ela está famosinha, tá, gente? Já tá começando a ficar famosa aí, que ela é essa maquiadora linda, maravilhosa, que me deixou perfeita assim hoje. Quero falar também da Cris Santos, que é uma loja de roupa maravilhosa lá no Barreiro, e ela traz esse figurino da rainha toda vez que eu venho, né, gravar. Bom gosto, elegante, Ela né? traz o meu figurino maravilhoso, com bom gosto, elegância, ela que escolhe. Então, tá aí, ó, Cris Santos e Camila Beauty, que é a nossa parceira aqui do canal. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco. Mais uma vez, eu quero dizer que nós temos um legado que é levar conhecimento para vocês do empreendedorismo, do franchise, porque franchise é empreendedorismo. E eu quero agradecer você, né, que vem nos acompanhando. Se inscreva no nosso canal, não só assista, por favor, se inscreva, né, Israel? Compartilhe, Nos salve, ajude. exatamente. É a audiência de vocês que faz com que nós tenhamos mais pessoas como o Walter, que esteve aqui, vários outros empresários que passaram aqui nesse podcast, que nós traremos muito mais para vocês e para apoiar vocês, para que vocês tenham mais conhecimento e empreenda com inteligência e segurança, não Exatamente, é isso? inteligência de mercado, inteligência de tudo. Nós queremos ver você voar. E para você voar, você precisa de conteúdo, não é mesmo? Isso aí. Então, continue aqui com a gente. Pega aí, ó, esse linkzinho que você está assistindo, envia para o máximo de pessoas que você puder e engaje o nosso canal para que nós possamos estar aqui com vocês sempre com maior qualidade possível. É isso aqui, aí. né, no Estúdio Sim, que é esse estúdio maravilhoso também. Maravilhoso. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo grande para todos vocês. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.